Boa tarde. Essa é a 15ª aula da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Nosso tema hoje é a ideia de uma história natural do arraigamento de predicados. Uma ideia que Goodman não rejeitou, mas também não investigou. Tocou a Quine traçar as primeiras linhas gerais do que poderia ser uma tal investigação. Para Goodman, a pergunta por que projetamos verde e não verzul está inteiramente respondida quando dizemos porque temos projetado verde e não verzul. Assim, a gente projeta o predicado projetado num predicado projetável. E essa é a solução, como nós vimos no comentário da prova, na última aula, do problema geral das disposições, das capacidades, das potências, no sentido aristotélico do termo. Mas a pergunta que subsiste é, mas por que nós temos projetado o predicado verde e com ele azul, vermelho, etc., e não outros? Por que não temos projetado verzul, azerde, verdelho, etc.? E de um modo absolutamente geral, por que nós temos uma categorização ao invés de qualquer outra? Por que nós empregamos a taxonomia dos animais que a zoologia estabeleceu e não a enciclopédia chinesa de Borges? A resposta de Goodman é consistente com o seu nominalismo, que também essa passagem foi objeto de uma questão da prova. A razão pela qual apenas os predicados certos chegaram, para a sorte nossa, a se tornar bem arraigados é simplesmente que os predicados bem arraigados se tornaram, por isso, os predicados certos. A taxonomia correta é a taxonomia que se tornou arraigada. A correção é derivada do arraigamento e não ao contrário. No entanto, vejam como em 1966 Goodman respondia a Judy Thompson, que sugeria no seu artiguinho GRU, Verzul, que a razão fundamental pela qual certos predicados são projetados e certos outros não, tem a ver com a vantagem adaptativa de empregar certas predicações, certos sistemas de predicados, certas categorizações e não outras. Que tem a ver com o seguinte: certas categorizações habilitam quem as emprega a lidar melhor com o ambiente do que certas outras categorizações. E aqui está a pista para uma história natural de corte darwinista, evolucionista, do arraigamento. Bom, como é que o Goodman respondeu a isso? Ele escreve, na resposta de Thompson, mesmo se a senhorita Thompson pudesse dar uma definição geral e aceitável de observabilidade. A ideia dela é a seguinte: o predicado pode ser arraigado se ele é observável, ele é observável na medida em que está ao alcance das capacidades humanas de observação, e as distinções relevantes têm a ver com características do organismo humano. Aí, quando escreve, mesmo se a senhorita Thompson pudesse dar uma definição geral e aceitável de observabilidade, pudesse definir a projetabilidade em termos dessa definição, e pudesse mostrar que essas distinções estão fundadas em certos aspectos essenciais do organismo humano, e tudo isso é uma vasta encomenda, ele quer dizer, é uma vasta tarefa que não foi executada, nada disso seria incompatível com uma definição da projetabilidade em termos de arraigamento. Antes, teríamos uma explicação psicológica dos fatos do arraigamento. Então, Goodman admite que uma explicação psicológica ou biológica, em termos de história natural, dos fatos do arraigamento é possível. Ele simplesmente nunca esteve interessado nisso. Nunca deu um passo. E, ao contrário, nos escritos subsequentes a Fact, Fiction and Forecast, Goodman radicaliza a sua retórica antirrealista.
por exemplo, nas passagens que eu comentei de Languages of Art e de Ways of World Making. Ways of World Making, o título do livro já tem um programa completo. Tá? Sistemas simbólicos, como diz Goodman, linguagens diferentes, como as linguagens da arte, da ciência, da religião, do mito e assim por diante, são outras tantas maneiras de construir mundos. Nós habitamos muitos mundos e esses mundos são constituídos pelas taxonomias, pelos sistemas que nós empregamos. Bom, em 1969, no artigo Natural Kinds, Quine oferece uma alternativa. Me deixem introduzir nas palavras do próprio Quine a alternativa que ele propõe. Ele apresenta os dois quebra-cabeças, ele diz o que tende a confirmar uma indução. Essa pergunta foi agravada, por um lado, pelo quebra-cabeça de Hempel dos não pretos não corvos, e exacerbada, do outro lado, pelo quebra-cabeça de Goodman das esmeraldas verzuis. Eu vou começar as minhas observações relacionando um quebra-cabeça com o outro, e esse outro com um instinto inato que nós temos para espécies naturais. E depois vou dedicar o resto do artigo a refletir a natureza dessa noção de espécie natural e a sua relação com a ciência. Bom, aí ele apresenta o paradoxo de Hempel, não precisamos repetir isso aqui, apresenta o paradoxo de Goodman e comenta a solução de Goodman dizendo o predicado verde, diz Goodman, é projetável, Verzu não é. Ele diz isso para dar um nome ao problema. O seu passo rumo à solução é a sua doutrina do que ele chama de arraigamento, de que eu vou tratar depois. Nesse ínterim, o ponto terminológico é simplesmente que predicados projetáveis são predicados F e G, cujas ocorrências todas contam, por qualquer razão, para confirmar todos os F são G. Ora, eu proponho, aqui está a ideia original de Quine, ela é fascinante. Eu proponho assimilar o quebra-cabeça de Hempel ao de Goodman, inferindo do de Hempel que o complemento de um predicado projetável não precisa ser projetável. Preto e corvo são projetáveis. Um corvo preto conta em favor de todos os corvos são pretos. Assim, um corvo preto conta também indiretamente em favor de todas as coisas não pretas são não corvos, pois isso diz o mesmo. Condição de equivalência de Goodman. Mas uma folha verde não conta para todos os não pretos são não corvos, e por conseguinte não conta para todos os corvos são pretos, por quê? Não preto e não corvo não são projetáveis. Verde e folha são projetáveis, e a folha verde conta para todas as folhas são verdes e todas as coisas verdes são folhas. Mas só um corvo preto pode confirmar todos os corvos são pretos, pois os complementos não são projetáveis. Vejam bem, nós temos agora uma explicação para a futilidade do projeto de, como dizia Goodman, fazer a ornitologia sem se expor na chuva, sem sair lá fora. Isso é explicado diretamente pela improjetabilidade dos predicados não corvo e não preto. Eu quero assinalar agora que isso é crucial para entender. Quine emprega a noção de complemento num sentido estrito, isso é, sem restrição a um universo de discurso. O conjunto dos não pretos, dos não corvos, não é constituído apenas de outras aves. Como eu escrevi no meu artiguinho Deconstrução de la Irrealidade, publicado no México em 2002, o complemento da classe dos corvos não compreende apenas as gralhas, os falcões ou os abutres, mas as folhas verdes e as maçãs maduras, as rosas de Alexandria e as estrelas extintas antes do meu nascimento, os ornitorrincos e a espada de Siegfried, todas as esmeraldas e todos os números primos, a aurora boreal, a água do Nilo e a conjetura de Goldbach, a palavra corvo e todas as palavras em todas as línguas, sereias, tigres, decassílabos e terremotos. Não é de surpreender que não façamos projeções sobre esse agregado monstruoso. Ainda mais importante, também não é difícil atinar com a explicação desse fato. A explicação
ao alcance da mão, na violação da condição mais elementar e por isso mesmo a mais negligenciada e a menos discutida na literatura da projetabilidade. Como escrevem Goodman e Catherine Elgin no livro Reconceptions of Philosophy, foi o último livro que Goodman publicou em 1988, predicados cujas projeções levam regularmente a conclusões falsas são improjetáveis, qualquer que seja a sua história. E isso aqui, então, é a chave para entender a improjetabilidade do complemento de um predicado projetável. Por que o complemento de um predicado projetável pode ser projetável? Mas a sugestão de Quine foi objeto de crítica de Goodman e seus colaboradores. Eu menciono em particular Robert Schwartz, no artigo Paradox and Projection, publicado na Philosophy of Science, e um artigo escrito a 4 mãos por Israel Scheffler e Nelson Goodman, Selective Confirmation and the Ravens, a Reply to Foster, que está lá no Dropbox. Tá? Esses autores, a escola do Goodman, né? Goodman e seus colaboradores, assinalam que predicados disposicionais têm complementos projetáveis sempre. Frágil é um predicado disposicional, é uma disposição. É a disposição que algo tem para se romper se for golpeado. Ora, frágil, à medida que é arraigado o predicado frágil, é arraigado também o predicado não frágil, porque é uma dicotomia. As coisas ou são frágeis ou não são. Do mesmo modo, flexível e inflexível. Flexível é uma disposição, flexível é aquilo que flexiona ser pressionado, e inflexível é aquilo que mesmo pressionado não flexiona. Uma tábua é flexível, uma barra de ferro não é. É inflexível. Inflamável, pega fogo. Tá? O petróleo é inflamável, a lama não é. Nesses casos aqui, nós temos claramente predicados projetáveis cujas extensões são projetáveis. Mas, claro, vamos fazer justiça a Quine. Quine não disse que a extensão, o complemento de um predicado projetável nunca era projetável. Ele disse que o complemento de um predicado projetável não precisava ser projetável. Essa é a tese. A mesma coisa se aplica, isso foi uma observação do próprio Goodman, a termos teóricos como orgânico. Também aqui eu tenho uma dicotomia, orgânico e inorgânico. Cogumelos são orgânicos, cristais são inorgânicos. Eletrocondutor, metais são eletrocondutores, cálcio não é. Em todos esses casos é uma dicotomia que é introduzida com a introdução do predicado. Por que é que nesses casos o arraigamento do predicado anda de par com o arraigamento do seu complemento? E o predicado é projetável e seu complemento é projetável também, sem nenhum problema. Bom, a explicação é porque esses predicados não são taxonômicos. O que é uma taxonomia? É uma classificação, uma divisão por gênero e diferença específica. O homem é um animal, mamífero, primata e assim por diante. É explicando exatamente a técnica da divisão, da articulação de taxonomias, que Platão introduziu a sua imagem truculenta do açougueiro que corta o animal nas juntas. Tá? A ideia de juntas da natureza. Esses predicados, os predicados disposicionais em geral, e predicados teóricos, como orgânico ou eletrocondutor, não são predicados taxonômicos. As classificações dicotômicas, ou é ou não é, que eles operam, não se incorporam a sistemas de classificação organizados hierarquicamente pela noção de subordinação entre predicados. A baleia é um mamífero, e assim por diante. Esse caráter não taxonômico, por sua vez, parece depender criticamente da ausência de uma característica que John Stuart Mill, no sistema de lógica, onde ele se ocupa da noção de espécie, propõe
posso tomar como definitória de uma classe taxonômica, isso é do que ele chamava uma espécie real, real kind. A saber, algo pertence a uma espécie real, diz Mill, quando seus membros têm propriedades que podem ser descobertas, que não decorrem das características pelas quais os identificamos como membros da classe. Eu sei que algo é um animal, um mamífero, mas não conheço todas as propriedades que essa coisa tem e as propriedades que eu posso descobrir acerca desse organismo não decorrem da característica de ser um mamífero pela qual a gente identifica ele como membro dessa classe. No jargão de The Meaning of Meaning de Putnam, um texto ao qual nós vamos voltar adiante, ao tratar da ideia de designação rígida de espécies, o estereótipo de uma classe taxonômica, isso é o conjunto de predicados pelos quais nós identificamos algo como pertencendo à classe, não especifica nenhum conjunto de condições necessárias e suficientes para algo pertencer à classe. Em outras palavras, não caracteriza nenhuma essência real. Precisamente por isso é que os nomes de espécies naturais são comparáveis a designadores rígidos. Nós vamos voltar a esse tema, mas, desde logo, o que é um designador rígido? É uma expressão, a noção foi introduzida por Kripke nas conferências Naming a Necessity, de 1972. Um designador rígido é um designador que designa o objeto que ele designa em todos os mundos possíveis em que esse objeto existe e não designa nunca outra coisa. A tese célebre de Putnam é que os nomes próprios são designadores rígidos. Quando eu digo, se Bolsonaro não fosse presidente da República, eu estou descrevendo um mundo possível em que Bolsonaro não é o presidente da República, certamente um mundo possível muito melhor que o mundo atual, mas o importante é que eu estou falando de Bolsonaro. Tá? Embora ele tenha de fato a propriedade de ser presidente da República, eu posso descrever uma situação em que ele não tem essa propriedade e é dele que eu estou falando. Porque o designador designa Jair Bolsonaro quaisquer que sejam as propriedades que ele tenha ou deixe de ter. Ao contrário de descrições, a descrição, o atual presidente da República, por exemplo, não é rígida, porque há mundos possíveis em que o atual presidente da República é Hamilton Mourão ou Fernando Haddad. Mas não há nenhum mundo possível em que Hamilton Mourão não é Hamilton Mourão ou Fernando Haddad não é Fernando Haddad. Nomes próprios são designadores rígidos. Na terceira conferência de Naming a Necessity, que vai nos ocupar bastante adiante, Kripke estendia a tese da designação rígida para os designadores de espécies naturais. E a ideia é que expressões, nomes gerais, nome geral é um termo da gramática, né? Como nomes de espécies como água, ouro, tigre, são designadores rígidos. Designam o que designam, independentemente das propriedades que isso aí tem. Mais do que isso, a ideia é que as propriedades que os membros de uma espécie real, como diz Mill, têm, são matéria de descoberta empírica, não pertencem aos critérios pelos quais nós identificamos isso como membro dessa classe. Diga-se de passagem, a impossibilidade de conhecer a priori as propriedades comuns aos membros de uma classe taxonômica, de uma espécie, é o fundamento da tese kantiana da indefinibilidade dos conceitos empíricos. Para quem interessar, Crítica da Razão Pura, A 727 a 728, B 755 a 756. Nós estamos na Doutrina Transcendental do Método, na seção intitulada A Disciplina da Razão Pura, subseção A Disciplina da Razão Pura com respeito às suas definições. E Kant aí sustenta que conceitos empíricos não podem ser definidos. É possível dar uma definição de triângulo, mas não é possível dar uma definição de tigre ou de ouro. Por quê? Porque o que é tigre, o que é ouro, precisa ser descoberto empiricamente. No prefácio a The Twin Earth Chronicles,
Hilary Putnam conta que alguém chamou a atenção dele para essa passagem da Crítica da Razão Pura, e a reação de Putnam foi dizer: Kant sempre roubando as minhas ideias. Vamos ver o que diz sobre essa espécie de predicado, Kripke em Naming a Necessity. Bom, o tema central dessa passagem de Kripke que eu quero comentar aqui pode ser expresso usando o vocabulário de Kant, dizendo o seguinte: olha, as notas características de um conceito empírico devem ser descobertas empiricamente. Tá? O ponto que para o Kripke é crucial é que nós podemos descobrir empiricamente, portanto, a posteriori, proposições acerca do que faz com que algo seja ouro, tigre ou água. Tá? De onde Kripke tira a conclusão que Kant teve a um passo de tirar e não tirou, e aliás nenhum filósofo antes de Kripke cogitou disso, de que existem verdades necessárias a posteriori. Tá? Na terceira conferência de Naming a Necessity, é uma passagem em que ele pega o exemplo de ouro, né? E vamos ver. Os filósofos, como eu disse, se interessaram muito em enunciados que expressam identificações teóricas. Entre elas que a luz é uma corrente de fótons, que água é H2O, que relâmpago é uma descarga elétrica, que ouro é o elemento do número atômico 79. Para esclarecer o status, a natureza desses enunciados, nós precisamos primeiro pensar um pouco sobre o status de substâncias como o ouro. O que é ouro? Eu não sei se esse é um exemplo que interessou em particular os filósofos. E aí Kripke diz uma coisa que ele reconhece que não precisava ter dito. O seu interesse, isso é do ouro, nos círculos financeiros está diminuindo por causa da crescente estabilidade das moedas. Nota de rodapé, acrescentada para a edição do texto gravado das palestras de 72. 72 não, 70. 72 é a data da publicação. Eu falei cedo demais. Isso é o que algumas páginas financeiras diziam quando essas palestras foram proferidas em janeiro de 1970. Bom, pode ser que o ouro não seja tão interessante assim. Mesmo assim, o ouro interessou muitas pessoas. Eis aqui o que Immanuel Kant diz acerca de ouro. Aí Kripke acrescenta entre parênteses: ele era um rico especulador que guardava suas posses debaixo da cama. Não tenho a menor ideia de onde Kripke tirou que Kant era um especulador que guardava seus ganhos debaixo da cama. Eu tenho um palpite. Há um livro cômico do escritor britânico Thomas de Quincey, intitulado Os Últimos Dias de Immanuel Kant, em que de Quincey imagina como Kant viveu os últimos dias da sua vida. E é bem possível que ali, eu não me dei o trabalho de conferir, que ali ocorra essa afirmação, seja como for. O que importa é a passagem dos prolegômenos a toda a metafísica futura que se possa apresentar como ciência, que Kripke cita e comenta. Diz ele: Kant está introduzindo a distinção entre juízos analíticos e sintéticos, e diz: todos os juízos analíticos dependem inteiramente da lei da contradição, e são, na sua natureza, cognições a priori, quer os conceitos que fornecem sua matéria, seu tópico, sejam empíricos ou não. Pois o predicado de um juízo analítico afirmativo já está contido no conceito do sujeito, do qual não pode ser negado sem contradição. Essa é a definição de juízo analítico, né? Por essa mesma razão, todo juízo analítico é a priori, mesmo quando os conceitos são empíricos, como, por exemplo, o ouro é um metal amarelo. Pois para saber isso, eu não preciso ter nenhuma experiência além do meu conceito de ouro como um metal amarelo. É de fato o próprio conceito, e eu preciso apenas analisá-lo sem olhar para além dele. Eu deveria ter conferido o texto em alemão, descreve. É de fato o mesmo conceito, soa como se Kant estivesse dizendo aqui que ouro simplesmente é um metal amarelo. Numa nota de rodapé acrescentada para a publicação, ele diz: a minha impressão dessa passagem não mudou depois de um exame do texto alemão.
embora eu não possa alegar nenhuma competência particular aqui, competência linguística, ele quer dizer, né? É de fato o mesmo conceito, soa como se Kant estivesse dizendo que ouro simplesmente significa metal amarelo. Se é isso que ele diz, então isso é especialmente estranho. Portanto, vamos supor que não é isso que ele diz. Pelo menos Kant pensa que é parte do conceito que o ouro é um metal amarelo. Ele pensa que sabemos isso a priori e que não poderíamos descobrir que isso é empiricamente falso. Kant está certo a esse respeito? Em primeiro lugar, o que eu gostaria de poder discutir aqui é a parte sobre o ouro ser um metal. Isso, todavia, é um assunto complicado, porque, em primeiro lugar, eu não conheço muito a química, não sei muito de química. Investigando esse assunto alguns dias atrás, num par de obras de referência, de livros básicos de química, eu encontrei numa explicação mais fenomenológica de metais a afirmação de que é muito difícil dizer o que é um metal. O texto fala de maleabilidade, ductilidade, coisas assim, mas nenhuma dessas funciona exatamente. Por outro lado, algo acerca da tabela periódica nos dá uma descrição de elementos como metais em termos de suas propriedades de valência. Isso pode levar algumas pessoas a pensar em seguida que há, de fato, dois conceitos de metal em jogo aqui. Um conceito fenomenológico e um conceito científico que vem substituir aquele. Isso eu rejeito. Mas como essa manobra vai tentar muita gente e só pode ser refutada depois de eu desenvolver as minhas próprias concepções, não seria útil eu empregar ouro ou metal como um exemplo para introduzir essas concepções. Mas vamos considerar algo mais simples. A questão do ouro ser amarelo. Nós poderíamos descobrir que o ouro não era de fato amarelo? Suponhamos que uma ilusão de óptica fosse prevalecente em razão de certas propriedades peculiares da atmosfera na África do Sul, na Rússia e em certas outras áreas onde são comuns minas de ouro. Suponhamos que havia uma ilusão de óptica que fazia com que essa substância parecesse ser amarela. Mas, de fato, uma vez que as propriedades peculiares da atmosfera fossem removidas, veríamos que de fato é azul. Talvez um demônio corrompeu as almas, talvez um demônio corrompeu a visão dos que descem nas minas de ouro. Obviamente as suas almas já estavam corrompidas. E fez com que eles acreditassem que a substância era amarela, embora não seja. Seria isso a base para um anúncio nos jornais? Resulta que não existe ouro, o ouro não existe, o que considerávamos ouro de fato não é ouro. Imagine a crise financeira mundial nessas condições. Eis aqui uma fonte insuspeitada de fragilidade do sistema monetário. Parece-me que não haveria tal anúncio. Ao contrário, o que seria anunciado seria que, embora parecesse que o ouro era amarelo, de fato, o ouro resultou não ser amarelo, mas azul. A razão disso, eu penso, é que usamos o ouro como um termo para uma certa espécie de coisa. Outros descobriram essa espécie de coisa e nós ouvimos falar dela. E assim, como parte de uma comunidade de falantes, nós temos uma certa ligação entre nós e uma certa espécie de coisa. Pensa-se que essa espécie de coisa tem certas marcas identificadoras. Algumas dessas marcas podem não ser verdadeiras do ouro. Podemos descobrir que estamos enganados a seu respeito. Mais do que isso, pode haver uma substância que tem todas as marcas identificadoras que comumente atribuímos ao ouro e usamos para identificá-lo, mas que não é a mesma espécie de coisa, que não é a mesma substância. Diríamos dessa coisa que, embora tivesse todas as aparências que usamos para identificar ouro, não é ouro. Uma coisa dessas é, por exemplo, como todos sabemos, a pirita de ferro ou ouro de tolo. Isso não é outra espécie de ouro. É uma espécie completamente diferente, que para as pessoas não iniciadas parece exatamente a substância que descobrimos e chamamos ouro.
Podemos dizer isso não porque mudamos o significado do termo ouro e incluímos alguns outros critérios que distinguimos ouro de pirita. Parece-me que isso não é verdadeiro. Ao contrário, nós descobrimos que certas propriedades eram verdadeiras do ouro em acréscimo às marcas identificadoras iniciais pelas quais o identificamos. Essas propriedades, portanto, sendo características de ouro e não de pirita de ferro, mostram que ouro de tolo não é de fato ouro. Deveríamos olhar isso em um outro exemplo. Eis aqui, e ele cita uma passagem do livro Semantic Analysis, do filósofo Paul Zith. Eu digo, a palavra tigre tem significado em inglês. Se me pergunta agora o que é um tigre, eu respondo: um tigre é um felino quadrúpede, carnívoro, de grandes dimensões, de cor amarelo dourado, com listras transversais e um peito branco, derivado da entrada tigre no Oxford English Dictionary. E agora suponha que alguém diz: você acaba de dizer o que a palavra tigre significa em inglês. E Zith pergunta: é isso? E diz corretamente: penso que não. O seu exemplo é: suponha que numa clareira da floresta alguém diz: veja, um tigre de 3 patas. Essa pessoa estaria fatalmente confundida? A expressão um tigre de 3 patas não é uma contradição em termos. Mas se tigre em inglês significa, entre outras coisas, ou quadrúpede, que é como um quadrúpede, a frase um tigre de 3 patas só poderia ser uma contradição em termos. Assim, esse exemplo mostra que se a parte do conceito de tigre, que um tigre tem 4 patas, então não pode haver um tigre de 3 patas. Isso é uma espécie de caso que muitos filósofos tendem a explicar como um conceito cluster. Cluster é um conceito que apanha certas coisas por um conjunto aberto de propriedades tais que, se a maior parte dessas propriedades estão satisfeitas, nós estamos na presença dessa coisa aí. Tá? Só quero mencionar que, com vistas ao que nós vamos ver mais adiante, que Crick diz: o filósofo que eu encontro que melhor reconheceu essas considerações, nossos pensamentos sobre esses assuntos se desenvolveram independentemente, é Putnam. No artigo intitulado Ident Necessarily So, ele diz que enunciados acerca de espécies, ele diz de enunciados acerca de espécies que eles são menos necessários, como ele cautelosamente se expressa, do que enunciados como solteiros não são casados. O exemplo que ele dá é: gatos são animais. Gatos poderiam ser autômatos ou estranhos demônios plantados por um mágico. Suponha que fosse uma espécie de demônios. Então, do ponto de vista de Putnam e também do meu ponto de vista, a inclinação é dizer não que resulta que não há gatos, mas que gatos resultarão não ser animais como originalmente supunhamos. O conceito original de gato é essa espécie de coisa, onde a espécie pode ser identificada por casos paradigmáticos. Tá? Voltaremos a isso na sequência. Eu quero apenas, convidando vocês enfaticamente a lerem o maravilhoso artigo de Quine, Natural Kinds. Onde é que se encontra esse artigo? Na coletânea Ontological Relativity, lá no nosso Dropbox. Também se encontra numa ótima tradução para o português, no volume da coleção Pensadores, que recolhe escritos de Quine. Ali você também encontra o texto Espécies Naturais. Tá? As teses centrais de Quine nesse artigo são, primeiro, que as noções de espécie e semelhança não são redutíveis a ou explicáveis por noções mais claras. Segundo lugar, que a habilidade de usar essas noções, tanto a noção de espécie como a noção de semelhança, por muito que o Goodman a critique, é parte da nossa natureza animal inata. Um fato acerca da história natural da espécie humana. Ainda assim, elas são úteis para o lógico. Por exemplo, para definir predicados disposicionais
e explicar enunciados causais singulares. Isto provocou aquilo. Mas o progresso gera ciências naturais em que essas noções se tornam ociosas. Então, a ideia, fundamentalmente, de Koine, nós começamos com semelhanças e espécies definidas em termos de semelhança, e à medida que a ciência evolui, nós podemos prescindir dessas noções. Nessa carreira da noção de semelhança, é assim que o artigo termina, começando em sua fase inata, desenvolvendo-se ao longo dos anos à luz da experiência acumulada, passando da fase intuitiva à semelhança teórica e finalmente desaparecendo de todo, temos um paradigma da evolução da desrazão até a ciência. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que Koine nos diz? O progresso dos padrões de semelhança no curso dos anos de maturação de cada indivíduo é uma espécie de recapitulação no indivíduo do percurso da espécie desde a sua selvageria lamacenta, bloody savagery. Mas a noção de semelhança, mesmo na fase teórica, é ela própria uma noção lamacenta ainda. Não oferecemos nenhuma definição dela em termos científicos satisfatórios. Goodman já tinha sustentado que é impossível fazer isso. Por certo, temos uma definição comportamental do que conta para cada indivíduo dado como semelhante ao quê, ou mais semelhante a quê do que ao quê. Temos isso para as noções de semelhança velhas e novas, humana e animal. Mas não há nenhuma definição do que realmente significa A ser semelhante a B, ou mais semelhante a B do que semelhante a C. Realmente, e isso independente desse ou daquele sujeito psicológico. Eu não sugeri uma definição, metaforicamente, quando disse que coisas que são semelhantes, na medida em que são semelhantes, na medida em que são partes intercambiáveis da máquina cósmica, mais literalmente, poderia-se dizer que coisas são semelhantes em proporção a quanto de teoria científica permanecia verdadeiro ao intercambiar essas coisas como objetos de referência na teoria. Isso apenas aponta numa direção. Considerem o que há de pouco claro na expressão quanta teoria. De qualquer forma, a orientação ela própria não é boa, porque faria a similaridade depender de maneira errada da teoria. Os juízos de semelhança que alguém faz dependem sim da sua teoria, das suas crenças, mas a própria semelhança, aquilo que os juízos de alguém pretendem ser, sobre o que eles pretendem ser juízos, pretende ser uma relação objetiva no mundo. Pertence ao tema não da nossa teoria sobre o mundo, mas da nossa não do nosso teorizar sobre o mundo, mas da nossa própria teoria do mundo. Se fosse aceitável e refutável, tal seria um conceito de semelhança aceitável e refutável se pudesse ser definido. Ele é definido parcialmente, por partes que pertencem a ramos especiais da ciência. Dessa maneira, em muitas frentes limitadas, a humanidade continua a se erguer da selvageria, abandonando a lamacenta noção primitiva de similaridade, um vestígio aqui e um vestígio ali. A química, ciência por excelência da solubilidade na água, é um ramo que chegou a esse estágio. A semelhança comparativa da espécie que importa para a química pode ser enunciada de saída em termos químicos, isso é, em termos de composição química. Se diz que moléculas correspondem se contêm átomos dos mesmos elementos nas mesmas combinações topológicas. Assim, em princípio, podemos chegar à semelhança comparativa dos objetos A e B, considerando quantos pares de moléculas correspondentes são, molécula por molécula,
presentes ali. E quantos pares há que não correspondem? A razão dada dá uma medida teórica da semelhança relativa e assim explica abundantemente o que é para A ser mais semelhante a B do que a C. Ou pode-se preferir complicar a nossa definição, admitindo também graus na correspondência entre moléculas. Moléculas tendo quase igualmente os mesmos átomos, ou tendo átomos cujo número atômico ou números atômicos são quase iguais, poderiam ser consideradas mais correspondentes que outras. Em todo caso, uma certa semelhança química é assegurada aqui. Tá? Mas vimos que isso aqui, a noção fenomenológica de semelhança foi inteiramente substituída por uma noção puramente teórica. Né? As propriedades das diferentes espécies de compostos químicos explicadas em termos das propriedades de valência dos elementos na tabela periódica. Como é que nós dissolvemos agora o paradoxo de Goodman? Escreve Quine. Voltando às esmeraldas, por que esperamos que a próxima seja verde e não azul? A resposta intuitiva está na semelhança, não importa quão subjetiva. Duas esmeraldas verdes são mais semelhantes que duas esmeraldas azuis seriam se apenas uma delas fosse verde. Coisas verdes, ou pelo menos esmeraldas verdes, são uma espécie. Um predicado projetável é um predicado que é verdadeiro de todas e apenas as coisas de uma espécie. O que torna o exemplo de Goodman um quebra-cabeça, porém, é o duvidoso estatuto científico da noção geral de semelhança ou espécie. As duas andam juntas. O caráter duvidoso dessa noção é em si mesmo um fato notável. Pois, prossegue Quine, não há nada mais básico para o pensamento e a linguagem que o nosso senso de semelhança, nossa distribuição de coisas em espécies. O costumeiro termo geral, substantivo comum, verbo ou adjetivo, deve a sua generalidade a alguma semelhança entre as coisas por ele referidas. Na verdade, o aprendizado do uso de uma palavra apoia-se numa semelhança dupla. Primeiramente, numa semelhança entre as circunstâncias presentes e passadas em que a palavra foi empregada, e, em segundo lugar, numa semelhança fonética entre a presente elocução da palavra e suas elocuções passadas. E toda expectativa razoável se apoia numa semelhança de circunstâncias, ao mesmo tempo em nossa tendência de esperar que causas semelhantes tenham efeitos semelhantes. Comenta Hacking no ensaio Natural Kinds, que é a contribuição dele para o volume Perspectives on Quine, editado por Barrett e Gibson. Temos esse ensaio do Hacking lá no Dropbox. Escreve Hacking. Quine pensou, como etnógrafos mais recentes, que há algumas espécies inatas. Pensou ser econômico postular uma noção inata de espécie ou semelhança, útil para todos os propósitos. De maneira pouco característica, ele postula a existência de uma habilidade abstrata, antes que de algumas mais concretas. Eu sustento que isso não é econômico e que a noção de espécie não é necessária. Nunca precisamos de uma noção de espécie para começo de conversa, apenas de espécies. Não de uma noção de espécie, mas de espécies. Assim como não precisamos de uma noção de cor para começo de conversa, apenas algumas cores. Quine pensou que a noção de espécie era requerida para definir propriedades disposicionais. Sustento que ela funciona, mas não é necessária aí tão pouco. Assim, não compartilho da ideia de Quine de que as noções de espécie e semelhança são requeridas para iniciar a nossa odisseia mental. Precisamos de espécies, não da noção de espécie. E Hacking prossegue, temos razão para pensar que alguns agrupamentos são melhores para a inferência indutiva do que outros. Inferimos que, em alguma medida, as coisas estão agrupadas na natureza. Essa é uma inferência indutiva e é como devia ser. A metafísica é naturalizada. O argumento não implica que a natureza se apresenta agrupada de forma única, em espécies verdadeiras. Não somos levados àquela metáfora repugnante sobre as boas classificações cortando a natureza em suas juntas. A dama não está aí para ser esquartejada. Nem temos razão para pensar que apenas um conjunto tem apenas um conjunto de funcionalmente relevante de juntas.
Hacking, então, prossegue, abrindo caminho para o exame do que ele chama de desafio construcionista, que só há um desafio presente à doutrina naturalista dos agrupamentos. Parece anti-coiniano, mas há pouco desacordo metodológico entre Coyne e os mais nominalistas dentre os construcionistas de hoje. Eis aqui uma seleção de proposições construcionistas. Nós vamos ter a ocasião de examinar uma por vez. Fiquemos aqui com uma visão panorâmica. A primeira tem a ver com a ideia de fazer, que tal como aparece no título de Goodman, Ways of World Making. E a ideia de que espécies são construídas por pessoas, assim como fatos e até mesmo leis da natureza. Nós temos livros como o livro de Bruno Latour, A Construção dos Fatos Científicos. Em segundo lugar, a ideia de que fatos somente após manufatura. Suponhamos que S é um corpo celeste e seu extremo desvio para o vermelho, redshift, etc., concluímos então que é um quasar. Se estivermos certos, S foi um quasar desde o começo, talvez para sempre. Assim, pensamos nisso como um fato que descobrimos. O construcionista tergiversa com a gramática, pois quer dizer que não havia esse fato no mundo e nenhum agrupamento de quasares até criarmos a espécie. Não remonte da verdade de que S é um quasar, e sempre o foi, para uma ontologia de agrupamentos e fatos pré-existentes. Descobrimos quasares em 1964, mas não descobrimos, fizemos uma espécie. Terceiro, pluralidade. Não há uma última teoria de tudo, nem a natureza tem um agrupamento último. Quarto, restrições. Há restrições às espécies que podemos construir. Que restrições? Construcionistas provocativos sustentam que a ciência objetiva tem um forte elemento de auto-autenticação. Desenvolvemos um modo de manufatura de espécies nas ciências naturais e um procedimento de teste em termos do aparato que nós mesmos criamos, de modo que o que parece o teste de uma hipótese torna-se ele próprio muito mais imune à revisão do que havíamos imaginado. A tese de Hacking é que essas proposições são todas compatíveis com o naturalismo de Quine. Todo o esforço dele vai ser superar o aparente antagonismo entre naturalismo e construcionismo. Aonde Hacking vai ser mais bem sucedido em fazer isso é na investigação, como nós vamos ver, já foi anunciado mais de uma vez, de espécies de gente. Um domínio de investigação em que Hacking resgata ideias que tinham sido divulgadas muito antes pelo filósofo francês Michel Foucault acerca de espécies de gente, espécies de comportamentos, espécies ou classes de ações. Esse tema passa a nos ocupar a partir da próxima aula.